Caminhão parado é prejuízo. Como fazer para evitar isto? Eu sou Adalto Freire, da Acessos Contabilidade, e aqui não sou especialista em mecânica, mas eu tenho condições de te dar algumas dicas que envolvem lá sim a contabilidade para evitar algumas dores de cabeça por conta de caminhão parado. Por isso, roda aí a vinheta, pessoal! Você investiu e comprou caminhões, tirou parte do seu lucro, tirou parte do seu dinheiro com capital e foi lá e investiu em equipamentos bastante caros, que querem te dar retorno. Você planejou no seu negócio que o seu retorno é por quilômetro rodado. Enquanto o caminhão estiver rodando, vai te dar resultado. Então, caminhão parado é prejuízo. Tá, e como é que eu faço para melhorar isso, melhorar esse meu índice de caminhão parado? Plano de manutenção. Como é que a gente vai trabalhar, como é que nós vamos bolar, o que você tem que considerar para montar um plano de manutenção. São as dicas que a gente vai abordar nesse vídeo, certo? E então vou dividir em alguns tópicos para ficar bem fácil de entendimento. Quando a gente fala em manutenção veicular, a gente pensa em evitar gastos lá na frente, certo? Por conta de um problema mecânico, te parar o caminhão no meio de um trajeto e te gerar um prejuízo. Mas vamos olhar por um outro aspecto também muito importante, chamado segurança. Eu brinco, né? Olhando o aspecto de um motorista de carro. Freio, suspensão e pneus é segurança, sempre prioridade. Então, manutenção de todo o veículo é segurança do trânsito para o seu motorista, segurança do trânsito para todos os que estão à volta, porque o trânsito é coletivo, não existe o trânsito sozinho. Então a gente tem que observar essas normas de segurança. Então a manutenção veicular, ela envolve a responsabilidade social da sua empresa de transporte com a segurança dos outros também. E olha só que bacana, você pode utilizar isso como fonte de marketing. Nós somos uma empresa que preza pela segurança, fazendo a nossa responsabilidade social. Contador dando dica de marketing, isso é bacana, mas vamos adiante. Então, a manutenção preventiva, ela não é só uma questão de minimizar custos, mas também é a questão da nossa responsabilidade social. Nós devemos devolver um pouco para a sociedade daquilo que nós ganhamos também, certo? Tá, mas como é que eu faço um plano de manutenção? Primeiro, eu tenho que conhecer os veículos, eu tenho que entender o que eu tenho. E aí eu tenho uma frota com marcas variadas, modelos variados e inclusive que trabalham em trajetos variados. Vão ter cada tratamento, cada um vai ter o seu plano de manutenção. Como é que eu resolvo isso? Processo. Pô, Adalto, de novo processo? Sim, processo. Processo é o que te dá a segurança de que aquele caminho que você trilhou dentro do seu plano de negócios para a sua empresa vai ser seguido por todo mundo que esteja vinculado àquela ação, àquela atividade. Pela sua equipe de manutenção, pela sua equipe, seus mecânicos, aí você vai determinar a pessoa responsável, mas montar um processo para manutenção. O processo ele envolve o plano, a execução e a análise do que foi executado, para inclusive rever o plano. Tá legal? Então, vamos observar quais são as condições e pontos fundamentais para você montar o seu plano de manutenção. O plano de manutenção consiste em estabelecer um cronograma de diversas ações que devem ser executadas nos seus veículos por pessoas especializadas, logicamente, e vai ser feita avaliações, né, envolvendo inclusive a necessidade ou não de substituição de equipamentos, troca de equipamentos e as manutenções preventivas. Basta só olhar o manual do fabricante? Não, não basta só olhar o manual do fabricante. Por quê? Eu já tratei inclusive vídeos anteriores. Sim, temos vídeos anteriores. Vai lá no nosso repositório, você vai achar bastante coisa, bastante conteúdo interessante para você. Mas eu já tratei e utilizei como exemplo um mesmo carro de família, no meu caso. Nós temos dois motoristas, eu e minha esposa. Nós dirigimos diferente. Em virtude de nós dirigirmos diferente, cada um tem o seu ponto de aceleração, o seu jeito de frenar, o seu jeito de dirigir, né? O carro vai ter desgaste diferente entre um dirigindo e outro. Então imagina você com um veículo, com diversos motoristas de um mesmo veículo transitando por diversas mãos. Então você vai ter diversas formas daqui a pouco ter que controlar essa manutenção
Esse é o ponto de risco. Então lá no seu plano de manutenção, você vai determinar quais são os pontos sensíveis. Lógico, vai olhar o manual do fabricante e vai condicionar ele à sua realidade de atuação, observando cada característica. E olha só que bacana, você já tem um histórico dentro da sua empresa, com papéis e controles diversos lá dentro de execução, de trabalho, atuação, tudo, inclusive o histórico de manutenção. Você consegue buscar através de estatística, esse motorista me gera tantos a mais de gasto de óleo, menos gasto de óleo, mais frenagem, menos frenagem. Então você vai conseguir buscar mais informações consistentes para auxiliar na sua planificação do seu plano de manutenção. Olha a estatística, olha o que está acontecendo, pega o manual do proprietário e sente, e aí vem o principal, sente com quem opera essa fase da manutenção. Sente com a sua equipe responsável. Se você tem uma equipe mecânica dentro da própria empresa, chame ela. Se não tem, se é um terceirizado, chame o terceirizado, faça a avaliação, certo? E chame os motoristas para eles indicarem também, porque tem muita coisa que necessita manutenção e você não está sabendo, certo? Que é aquele estofado dentro do caminhão que está lá rangendo, que pode irritar o motorista, certo? Então, é firula, ou daqui a pouco aquele pequeno vazamento de água que acontece. Pode ser pequena coisa, mas ela incomoda. Ela pode irritar, ou pode ser daqui a pouco um sinal de que tem outra coisa que pode acontecer. Então, chame todo mundo, bote uma mesa redonda e monte o plano de ação. Esse plano de manutenção é que você vai estipular. E olha que importante, montou o plano de manutenção, você tem que observar uma coisa muito importante chamada o custo que esse plano de manutenção vai dar. Você vai ter que levar esse plano de manutenção lá para o seu financeiro. E o seu financeiro montar reservas financeiras para conseguir cobrir todos os gastos que vão acontecer. E vai chegar a determinado momento que o veículo vai ficar parado, custo fixo parado, tem que ser bancado por outra forma de remuneração. Como é que eu faço isso? Nós temos um vídeo que trata sobre reservas financeiras, certo? Vai lá, busca esse vídeo que vai conseguir lhe subsidiar com relação a esse ponto, certo? Então, plano de manutenção é isso. Quais os benefícios que eles trazem, certo? Diminuição de custos, diminuição de riscos, segurança para o motorista, segurança para o trânsito. Já comentamos isso. Agora, vamos montar um? Você está gostando do nosso vídeo? Então, comenta aí. Seu comentário, sua opinião é muito importante para a gente. Mas vamos lá, vamos agora partir para a prática. Como montar um plano de manutenção? A elaboração de um plano de manutenção importa em 10 fases. Nós vamos pegar aqui, brevemente, detalhar cada uma delas, ok? De forma rápida. A primeira fase é a avaliação da frota. Botar numa planilha ou botar num relatório cada equipamento, cada frota. E eu sempre, quando vou trabalhar num levantamento de equipamentos ou vou trabalhar num levantamento de informação, eu tento deixar ele com o máximo possível de informações, o mais completo possível. Eu tenho um caminhão marca tal, modelo tal, do ano tal, os pneus são desse tipo, ele tem tantos eixos. Detalhe o máximo possível. Esse detalhamento vai lhe facilitar para montar todo o plano. Certo? Isso vale para qualquer situação. Vamos fazer um parênteses aqui. Vou voltar para o meu escritório um plano de manutenção dos meus equipamentos de informática. Eu tenho lá detalhado cada equipamento com cada situação, cada ponto de hardware que tem. Então eu sei o que eu preciso trocar, qual é o meu projeto de substituição de equipamentos ou manutenção. É a mesma coisa. Agora estou levando para um número muito mais macro, um programa bem maior, certo? Então, quando você for planificar, listar todos os seus equipamentos, detalhe o máximo possível de informação. Ele vai ser o objeto do seu plano. Então, primeiro ponto, levantamento da frota. Vamos para o próximo ponto. Você se levantou todos os equipamentos, já sabe também as necessidades de manutenção, porque você foi de cara no obrigatório, o que está lá no manual do fabricante, certo? Então, aí vamos para o segundo passo, que é montar o cronograma de manutenção, que pode ser por data, que pode ser por quilômetro, ou pode ser uma junção entre data e quilômetro. Mas você vai ter que estipular a periodicidade de cada fase de manutenção e revisão. Esse é o segundo passo para você montar o seu plano de manutenção. Vamos para o terceiro passo? Ok, você agora já tem todos os equipamentos levantados, você já tem um cronograma de manutenção, então você vai identificar as tarefas que vão competir a cada período de manutenção.
O período de manutenção vai ter que condizer de acordo também com o seu fluxo de caixa, com o seu prazo de entrega, com sua determinação logística, com o cumprimento dos seus contratos de serviço, certo? Então, você vai ter que alinhar e com isso também vai ter que identificar as tarefas. Tem tarefas de manutenção que são muito rápidas, mas tem tarefas que vão demandar daqui a pouco o veículo ficar parado 1, 2, 3, uma semana. Tudo depende do que você vai querer fazer de manutenção. Então, terceiro passo, identificar as tarefas para ocorrerem as manutenções. Vamos para o quarto passo? Padrão de manutenção. Esse é o seu quarto passo. Você vai determinar como é que vai funcionar aquele processo. Manutenção de rodízio de pneus, como é que vai funcionar, quem é que vai fazer, vai estabelecer o conjunto daquela operação, vai criar o processo de manutenção. Viva os processos, a Adalto é o fã dos processos, mas tudo que ele está planilhado, tudo aquilo que está elencado e for bem seguido por todo mundo, a chance de dar erro é muito menor. Então, essa é a tarefa número 4. Vamos para a tarefa 5? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai controlar isso? Essa é a tarefa 5. Você identificou diversos pontos, agora tem que determinar o responsável que vai cuidar disso. Vai ter tarefas que vai competir ao motorista. Porque você pode determinar dentro de uma tarefa de manutenção que toda vez que ele for ligar o caminhão ele tem que observar aquilo outro. Né? Agora, vai ter tarefas que toda vez que o caminhão chegar no pátio da sua empresa, você vai determinar, o Zé lá na esquina vai bater na porta e vai olhar todos esses itens. Então, atribuir responsabilidades, nomes, pessoas para isso. Esse é o passo 5. Vamos para o passo 6? Tudo aquilo que a gente executa e não registra, não é visto. Então, montei meu plano, vou criar papéis de trabalho para registrar todas as tarefas que aconteceram, preferencialmente por veículo, para manter o histórico do trabalho. Esse é o passo 6, registrar. Aquele cara que tu determinou que é o responsável, ele tem que lá sim fazer o registro e dar o visto, mostrar que ele executou aquela tarefa. Tarefa dada, missão cumprida, a mesma coisa tem que acontecer. E o registro é que vai comprovar que aquilo foi executado. Essa é a tarefa número 6. Vamos para 7? Então, o passo 7 é monitorar o que está acontecendo. Criar um indicador para que seja feita essa avaliação. Está funcionando a tarefa de manutenção? Porque você determinou, você participou de todo aquele processo de montagem e chegou lá, não estão executando. Ou simplesmente porque ninguém está olhando, estão pulando etapas, estão só assinando papel e não está acontecendo. Tarefa 7, monitorar. Esse monitoramento sempre é do escalão de cima da hierarquia da sua empresa. Vamos para o 8º. Lá no início você identificou um veículo, mas com o tempo a utilização daquele veículo modificou-os de acordo com rota, de acordo com circunstâncias do seu negócio. Então, o passo 8º é ficar atento à atualização da sua frota, inclusive o destino, a forma como é que ele está trabalhando. Porque isso sim pode implicar em outras formas, outras rotinas, outras necessidades para serem observadas no seu plano de manutenção. Tá legal? 8º passo, vamos para o 9º. Equipe não treinada não vai executar aquilo que você quer. Você montou todo o projeto, está tudo bonitinho, você criou lá uma sala com diversos monitores apresentando os gráficos de manutenção, mas ninguém sabe ler aquilo, ninguém sabe o que tem que executar. Treinamento periódico, revisão de todo o processo e reunião periódica de avaliação de como é que está funcionando o processo. Processo que não é registrado e não é avaliado, então joga fora, não perde tempo com esse negócio, certo? Então passo 9, treinamento de equipe e acompanhamento dela, certo? E vamos para o último passo então agora do nosso plano de manutenção. Revisão regular do desempenho da frota. Uma coisa é eu revisar meu plano de manutenção, outra é eu revisar o desempenho da minha frota. Ué, por que isso? Porque daqui a pouco você vai identificar que um veículo que sim está com boa manutenção, não está lhe dando muito gasto de manutenção, mas o desempenho dele, um consumo mais excessivo de combustível, de pneus ou de qualquer outra coisa, poderia ser substituído por um equipamento mais moderno. Então, analisar o desempenho. Sim, desempenho faz parte do seu plano de manutenção. A substituição do equipamento mais velho pode lhe dar um resultado melhor economicamente, te gerando maior resultado. Esse é o projeto, esse é o plano de manutenção. E aí? Foi útil para você? Se foi, clica aí. Se não foi, cara, clica também. Mande para o seu amigo, seu colaborador, mande para a sua equipe. De novo, conhecimento não pode ficar parado na gaveta, cara. Tem que ser distribuído para todo mundo. Valeu, pessoal!